Olá, o programa Identidade Pública recebe hoje como convidado especial o professor aposentado Hélio Correia, especialista na matéria futebol. Vale lembrar que nosso amigo Helinho Correia também é formado em Direito, Pedagogia e Educação Física. Ele é ex-treinador e ex-presidente da Associação Esportiva Araçatuba, a AIA. Nascido em Araçatuba, passou toda a sua infância em São Paulo. Casado há 38 anos, Hélio tem 3 filhos. Hélio, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Da mesma forma, é uma satisfação retornar a esta Casa de Leis, onde nós passamos aqui 4 mandatos e estamos aqui hoje com a expectativa de trocarmos ideia, batermos um papo sobre Araçatuba, sobre a Câmara, sobre política e rever, logicamente, os amigos e deixar aqui um abraço fraterno a todos. Ok. Como é de praxe, nosso programa a gente sempre começa a levantar o aspecto familiar dos nossos entrevistados. Então, logo de cara eu pergunto para você, você vem de uma família extensa, você tem muitos irmãos, como é exatamente o Hélio Correia em família? A minha família é bem pequena, meus pais, eu tenho 2 irmãs, e meus pais são falecidos, a minha irmã caçula é falecida também, e hoje nós somos em apenas 2, eu e a minha irmã mais velha. Ela mora em Araçatuba Mora em também? Araçatuba também. Perfeito. Em Araçatuba, você foi criado em que bairro exatamente? Eu nasci na Cristiano Ossen, próximo ali da Avenida Cusílio Almeida, e ali permaneci até os 7 ou 8 anos, depois mudamos para São Paulo, e meus pais continuaram em São Paulo e eu retornei para cá com 16 ou 17 anos de idade e até hoje continuo aqui. Ok. E é verdade que você começou a trabalhar logo cedo, assim, com 11 anos de idade? Por que você começou a trabalhar tão cedo exatamente? Eu sou de uma família muito humilde, né? E meu pai é alfaiate, minha mãe é costureira, e eles tinham que trabalhar em São Paulo. Em razão disso, eu tive que começar a trabalhar também para auxiliar na renda familiar. E comecei a trabalhar com 11 anos de idade numa farmácia, depois passei a trabalhar numa empresa de tratores em Osasco, onde eu era apontador de produção. Depois eu fiz um concurso para o Banco Moreira Salles. Com 14 anos de idade já trabalhava no banco em São Paulo e permaneci no banco até 16, 17 anos, depois mudei aqui para Araçatuba. E quais os principais aprendizados? Logo cedo, com 11 anos de idade, já trabalhando como apontador de uma empresa. Quais eram as suas principais atribuições? Você conseguia desempenhar isso com uma facilidade? Encontrava muitas dificuldades? Como era isso? Não, tudo era novidade na época, né? As pessoas mais velhas, os chefes do setor, de cada departamento, sempre ajudavam bastante. Nós tínhamos a função de contar a quantidade de peças produzidas pelo torneiro mecânico. Nós contávamos, apontávamos aquilo e passava para o outro setor para dar sequência na produção. Mas foi de grande valia porque isso nos ensinou várias coisas na vida, como disciplina, como comportamento, como horário, essas coisas todas que a vida nos educa. Infelizmente foi um exemplo muito gratificante na nossa vida. Havia tempo para poder participar de alguma atividade cultural, fazer esporte? Havia tempo para poder brincar, Hélio? Afinal de contas, você era um pré-adolescente aqui, ainda uma criança, né? Não, isso nós tínhamos tempo só aos domingos, né? Domingo pela manhã só, de se praticar esporte. O meu esporte favorito sempre foi futebol, então jogava futebol domingo de manhã. E o time do coração, qual é? Corinthians, isso Corinthians. Desde criança. Isso em São Paulo ficou cada vez mais reforçado. Eu morava na Barra Funda, distância ali do Pacaembu de aproximadamente uns 2 quilômetros, né? Então, para entrar no estádio naquela época tinha que ter carteira de identidade, então a minha primeira carteira que eu tenho até hoje foi tirada com 10 anos de idade para que nós pudéssemos, em companhia do meu pai, assistir aos jogos do Corinthians. E como foi o seu retorno da capital para a cidade de Araçatuba? Eu voltei para Araçatuba numa comemoração de 50 anos de casamento dos meus avós, a Bodas de Ouro. E aqui chegando, a cidade sempre foi a cidade de simpatia nossa, a cidade onde eu nasci, né? E acabei retornando para São Paulo apenas para me desligar das minhas atividades do banco na época e passei a morar novamente em Araçatuba. Terminar o curso colegial, eu fiz científico, na época chamava científico, né? Fiz científico, fiz normal. No Instituto Manuel Bento da Cruz. Instituto Manuel Bento da Cruz, E daí a procura de emprego aqui em Araçatuba, até que com 18 anos
o Dr. Simval Leite Carrijo, que na época era presidente do Clube Atlético Ferroviário, ele me levou para jogar futebol no Ferroviário e lá me conseguiu arrumar um emprego no Banco Comercial do Estado de São Paulo, uma agência que era instalada onde hoje é ao lado da Igreja Matriz, Nossa Senhora Aparecida. E na escola, sempre é um dos principais locais onde a gente consegue desenvolver as amizades, assim, conquistar amizades que muitas vezes se conservam para toda a vida. Você se lembra de algumas pessoas que você conheceu na época da escola, com quem mantém amizade até hoje? O Genilson é um exemplo com quem você tem estudado, por exemplo, de pessoas que passaram pela sua vida? O Genilson, eu conheci contemporâneo, senhor, né? O Genilson é contemporâneo. Inclusive, nós fazemos aniversário no mesmo dia, 19 de novembro. E eu conheci o Genilson quando eu conheci, hoje que é minha esposa, na época minha namorada, Magali. O Genilson morava ao lado da Magali, ali na rua Euclides da Cunha, e nós estudávamos no IE, juntos, os três. Então foi uma convivência muito longa, tive um aprendizado muito assim, positivo com o Genilson, no que diz respeito à política, no que diz respeito à juventude na época, né, a movimentos estudantis, essas coisas todas. Então o Genilson, na minha vida política, na minha vida pública, foi um marco e foi uma pessoa que eu guardo como uma lembrança bastante determinante na minha vida. Elinho, a gente falou em política até no início, na apresentação do nosso programa. Você foi vereador e também presidente desta casa, né? Aqui da Câmara Municipal. Como foi exatamente o seu início na política? O ex-governador José Maria Marim teve uma contribuição significativa. Como foi o seu flerte com a política? Eu não tinha, em 1982, eu não tinha filiação partidária. Morava ali na Rua Bandeirantes e trabalhava junto com o professor Silvio José Venturoli na Divisão Regional de Ensino. E o Marinho era governador do estado. E nós tínhamos um relacionamento muito extenso pelo fato dele ser governador e presidente da Federação Paulista de Futebol. E ele saiu candidato à reeleição à presidência da federação e eu trabalhei na região de Araçatuba captando votos para a eleição dele na Federação Paulista de Futebol. Ele deve ter ficado grato ao trabalho que foi desenvolvido aqui e me convidou para filiar na Arena. Naquela época acho que era PDS. E eu me filiei no partido e disputei a minha primeira eleição pelo PDS aqui em Araçatuba. Quando o Silvio disputou pelo PDS e pelo PMDB, naquela época era a soma das legendas, né? Tinha o Cinti, o Valdir Filizola de Moraes e me parece que o João Rezec. E na soma das legendas eles tiveram mais votos que o Silvio sozinho. E o Cinti teve mais votos que o João Rezec e o Valdir Filizola de Moraes e acabou se elegendo prefeito de Araçatuba. Foi daí que eu assumi a Câmara e permaneci na Câmara até 2000. Foram 4 mandatos consecutivos e 18 anos de atividade política aqui em Araçatuba. E que avaliação você faz ao longo desses 4 mandatos consecutivos? Foram positivos? Contribuiu para o seu engrandecimento pessoal? Eu creio que sim. Eu não tenho arrependimento nenhum de ter passado a vida, esses anos todos na vida política. O que me deixou um pouco entristecido, me deixou um pouco magoado é que você se dedica tanto tempo a uma atividade, tanto tempo a uma cidade e depois você fica assim como marcado pelo tempo, pela história, em razão de você muitas vezes desagradar algumas pessoas, desagradar alguns grupos e é lógico que na política você não consegue agradar a todos ao mesmo tempo. Então cria áreas de atrito, cria áreas de inimizade e faz com que você no futuro você tenha alguma dificuldade de abrir espaços novamente na iniciativa privada. Eu senti isso, eu fiquei 8 anos marginalizado aqui em Araçatuba e consegui voltar a trabalhar agora em 2009, mas através de uma apresentação de currículo numa empresa que terceirizou o serviço de saúde aqui em Araçatuba, que é a VAP, e que me deu uma oportunidade para voltar a trabalhar na iniciativa privada. Mas fiquei marcado durante 8 anos pelo fato de ter pertencido a um ou a 2 grupos políticos que sempre aquele que está no poder fecha a porta para quem saiu.
E, infelizmente, a política é assim, não é diferente em outras cidades, não é diferente em outros estados, não é só em Araçatuba que é assim. Então, isso machuca bastante, desagrada bastante e faz com que a gente fique um pouco desanimado com esse conceito político de viver, de fazer, de querer ajudar, de querer participar. Alguma coisa deixou de ser realizada enquanto o senhor foi vereador e até mesmo presidente da Câmara? É difícil estar nessa posição de ser o líder da mesa diretora na Câmara? Também desagrada alguns colegas de parlamento? Como que exatamente isso? Eu tive 2 anos de presidência aqui, 91 e 92, e mantive um bom relacionamento com todos os ex-colegas vereadores. Tem que ter habilidade, né? Tem que ter esse jogo de cintura para lidar, né? Deixei alguns funcionários que aqui estão até hoje, que são amigos nossos. Tive a oportunidade de, na época, estabelecer a criação de um gabinete para cada vereador. A informatização da Câmara começou comigo aqui em 1991, 92. E a reforma do plenário, enfim, várias coisas foram feitas aqui e nós estamos torcendo, eu continuo torcendo por aqueles que aqui estão, porque eu acho que o mais importante de tudo é a nossa cidade. Quanto mais a política errar, mais a cidade se prejudica, mais as pessoas são danificadas no aspecto emprego, no aspecto saúde, no aspecto educacional, porque a política é a célula máter de tudo, ela que proporciona a vinda de novos investimentos, a vinda de novas universidades. E nós precisamos torcer para que os políticos vão bem, para que a cidade possa ir bem também. Ok, Hélio. Neste primeiro bloco você pôde acompanhar um pouco da história de vida, a iniciação na política, no futebol, enfim, um pouco da vida do nosso entrevistado especial de hoje, que é o professor aposentado, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Araçatuba. Eu conto com você no próximo bloco. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na Diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Voltamos com Identidade Pública, que hoje recebe especialmente o professor aposentado Hélio Correia. Hélio, é inevitável não vincular a sua imagem, o seu trabalho à história do futebol profissional de Araçatuba, mais especificamente a história da Associação Esportiva Araçatuba, a nossa AIA. Como nasceu, como se deu esse flerte entre o Hélio Correia e a Associação Esportiva Araçatuba? Na época eu era 1974, eu era professor da escola Senai Duque de Caxias, aqui em Araçatuba, e professor naquela época da Associação Marechal Cândido Rondon. Eu dava aula que era a Faculdade de Educação Física. E lecionava durante o dia na escola professor Vitor Antônio Trindade no Industrial. E eu fui convidado na época pelo então vereador Emoreste Quito Ortega para fazer parte da comissão técnica, da qual ele era o técnico. E já existia uma paixão interior naquela época pelo futebol. E eu aceitei e fui para lá, juntamente com o Aimoré, doutor Geraldo na época, e permaneci por vários anos frente ao futebol profissional, onde passei como preparador físico, como supervisor, como diretor de futebol, interinamente, até por força estatutária. Eu assumi a presidência do clube até que fossem realizadas as novas eleições
E tivemos um período maravilhoso de 95 a 2000 na primeira divisão, no grupo de elite da Federação Paulista de Futebol. Ocasião em que os grandes clubes vieram até a cidade de Araçatuba, como São Paulo, Palmeiras, Exatamente. o Santos, o Corinthians. Até então, a região, até mesmo o município de Araçatuba, não tinha a oportunidade de conhecer os jogadores, os ídolos de perto, né? Foi um período bastante produtivo, na sua opinião? Foi um período maravilhoso, um período de várias conquistas, onde nós tivemos possibilidade de derrotar Palmeiras, derrotar Santos, nunca conseguimos ganhar do São Paulo, mas estádio sempre cheio, movimento na cidade toda, restaurantes, padarias, hotéis, isso traz benefícios e divisas para o município, né? Mas infelizmente não houve possibilidade da manutenção do clube e hoje a Associação Esportiva Araçatuba ela está fora do cenário esportivo e a gente torce para que um dia ela possa recomeçar para que nós tenhamos novamente a possibilidade de, quem sabe, ter o estádio novamente lotado, porque sem demérito nenhum a outras agremiações, mas o clube que tem história, o clube que tem tradição, o clube que tem camisa, o clube que é conhecido na cidade de Araçatuba é a Raia. E isso se deve ao trabalho que foi desenvolvido ao longo dos últimos 20 anos. Existe hoje um clube na cidade, mas um clube que está recomeçando através do nosso amigo, nosso companheiro Ney Giron, mas lutando com muita dificuldade aí, porque existe ainda a raiz que está dentro do coração de cada araçatubense, que se chama Raia. E isso faz com que o Giron lute com muita dificuldade aí para conseguir manter o clube que ele fundou para representar a cidade de Araçatuba. Mas eu acredito que ainda, quem sabe no próximo ano, a Araçatuba possa fazer com que a Associação Esportiva Araçatuba renasça e possa novamente começar a participar dos campeonatos da Federação Paulista de Futebol. Hélio, você viveu intensamente a história da AIA, você mesmo relatou aí da glória à derrocada, realmente foram vários os episódios, foram várias as conquistas e também os dissabores sucessivamente. O que foi determinante para essa derrocada, né, na trajetória da AIA? Foi resultado de gestões inexperientes? Houve a cidade que realmente às vezes também não atendeu aos apelos do time? O que foi substancialmente determinante para que a história da AIA não fosse tão recheada de tantas glórias? Na sua avaliação hoje, você fazendo Eu acho não, eu tenho certeza absoluta de que se você trouxer o exemplo do futebol, por exemplo, de uma casa, onde você é o comandante, você como marido é o comandante, você tem a sua esposa, você tem os seus filhos, você tem o seu orçamento mensal para poder administrar o fluxo da casa durante os 30 dias. A Associação Esportiva Araçatuba ela sempre foi tocada através ou da participação da prefeitura ou através da participação de alguns empresários da cidade que ajudavam a presidência do clube. Só te interrompendo, no caso, o que você acha exatamente da participação da prefeitura no futebol profissional? Deve haver essa gerência, essa cogerência ou deve funcionar independentemente da administração pública? Eu acho que não, eu acho que a prefeitura não deve participar. Eu acho que nós temos uma cidade aqui, uma cidade rica, uma cidade com vários segmentos aqui empresariais, no setor da pecuária, no setor sucro-alcooleiro, e hoje nós temos aqui na região de Araçatuba 17 ou 16 usinas de álcool. E alguém teria que ter interesse em comandar isso aí e fazer do clube uma empresa, para que ela recomeçasse através de um projeto esportivo durante 5 anos ou 10 anos, mas que ela voltasse estável para a primeira divisão, para a segunda, para a terceira divisão, mas estável e sólida, para que não houvesse esse problema. Porque quando nós tínhamos possibilidade de contratar um jogador, você tinha que sair à busca de uma pessoa que fosse avalista. Eu tenho minha casa hoje na Rua Bandeirantes, até hoje penhorada, o Dunga tem patrimônio dele penhorado, o Giron teve patrimônio dele penhorado pelo Instituto Nacional de Previdência Social, pelo fato de ter parcelado o INPS, e você responde como pessoa física por aquele parcelamento. Então, a população às vezes desconhece esses detalhes
E muitas vezes faz com que essas pessoas sejam achincalhadas, sejam mal vistas, em função até daquilo que eles não conhecem. Então, 50% do meu patrimônio está aí em frente à padaria Bandeirantes, aquela casa é minha, hoje tem uma floricultura. Eu estou brigando na justiça, mas tenho certeza que eu vou perder, porque ali tem 3 penhoras. Uma do Hotel Pequim, outra do Moretti e outra do Alexandre Dávila, que é um jogador que tinha apelido de Alexandre Gaúcho, mas o nome dele é Alexandre Dávila, que são 3 penhoras em cima do mesmo imóvel. Quer dizer, se eu tiver que pagar, se eu tiver que devolver para os meus filhos aquilo que pertence de fato e de direito a eles, eu vou ter que pagar essas pessoas que são credoras para que devolver a eles esse patrimônio em função até de um brinquedinho muito caro que para mim foi o futebol, entende? Então eu acho que o futebol não pode ser tocado dessa forma. Você tem que tocar o futebol, administrar como uma empresa, sem se preocupar com a ajuda de prefeitura, sem se preocupar com a ajuda de ninguém. Se ele for mantido dessa forma e bem sucedido, ótimo. Se não for dessa forma, é melhor que não haja futebol. Nós temos exemplo aí, o São Paulo Futebol Clube é a melhor estrutura que tem no futebol brasileiro, o Inter de Porto Alegre, o Grêmio Porto Alegrense, que são clubes sólidos, clubes estruturados e que independem de qualquer ato ou gestão política. E Araçatuba acho que deve voltar e voltar dessa forma, se quiser ter e poder dar alegria ao povo araçatubense através dessa modalidade que todo mundo adora, que é o futebol. Por falar em alegrias também no futebol, você teve a oportunidade de revelar algum bom jogador para o cenário do futebol brasileiro, mundial? Você se lembra de algumas passagens em relação a isso? Tuta nós trouxemos do futebol de salão para a Associação Esportiva Araçatuba em 94. Trabalhei com o Eloy, que depois foi jogar no Vasco da Gama, que jogava comigo, com a Emoré na Associação Esportiva Araçatuba. O Ivan, que saiu daqui, foi... Goleiro. Não, Ivan, quarto zagueiro. Quarto zagueiro. Que veio de Lins para cá, depois foi para o Vasco da Gama também. O Totó, que saiu daqui de Araçatuba, foi goleiro, foi jogar no Cruzeiro de Belo Horizonte. E outros jogadores aí que passaram por Araçatuba e que, no momento... São vários, né? São vários, eu Foram várias não as recordo revelações também. o nome de todos eles. Ok. E hoje, se houvesse a possibilidade do renascimento da Associação Esportiva Araçatuba e o senhor fosse convidado para poder ser o gestor da Associação Esportiva Araçatuba num cenário diferente daquilo que foi há 15, há 10 anos atrás, é possível ainda sonhar com uma gestão modelo na qual o senhor participe? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Futebol é realmente sua paixão? Eu creio, sim, realmente é. Eu acho que é possível, é viável, desde que se tenha um grupo estruturado. Okay. Nós temos exemplos aqui, o Vôlei Futuro. O Vôlei Futuro é um exemplo de sucesso, um exemplo de administração, um exemplo de administração. Por quê? Porque ele é mantido por uma empresa, que é a Reunidas, que já foi, inclusive, gestora da Associação Esportiva Araçatuba, e eu não sei, é uma coisa que me preocupa até hoje, que eu não sei o porquê que a Reunidas deixou de bancar a Associação Esportiva Araçatuba. Nós poderíamos ser hoje um modelo para o Brasil, como está sendo um modelo para o Brasil, um Vôlei Futuro, através da empresa Reunidas, e a gente não sabe o motivo que a levou a deixar o futebol profissional na época. Mas esse exemplo da Reunidas, ele pode ser repassado para outra empresa e se tocar o futebol. É um projeto político, você não pode ter pressa. Okay. Você tem que começar o trabalho de base, nas categorias mirins, nas categorias infantis, juvenis, formar atletas e fazer com que esse projeto ele vá caminhando em 5 ou 10 anos, ou quem sabe lá, você consiga montar uma estrutura para desenvolver esse projeto na cidade de Araçatuba. Perfeito. Voltando um pouco ao campo agora da política, Hélio. Eu quero saber, existe algum projeto seu de retorno à política de Araçatuba, uma coisa que é prematuro dizer agora, porque assim como o futebol, fazer política também é uma paixão, né? E isso faz parte do seu currículo, principalmente como homem público que foi, seja como vereador, seja como presidente da Câmara aqui no município de Araçatuba. E no caso faz parte, está nos seus planos também, um dia voltar a disputar algum cargo eletivo? Eu entendo que enquanto a Câmara estiver engessada pelo Congresso Nacional, é um absurdo Araçatuba ter 12 vereadores. Você não concorda com essa atual composição? De forma nenhuma. E Guararapes ter 9, Santo Antônio do Aracanguá ter 9.
Birigui ter, acho que 11, né? Nós deveríamos ter aqui pelo menos 17 vereadores. Então, eu entendo que o Congresso engessou a possibilidade de uma representatividade maior em cidades do porte do tamanho de Araçatuba. E a eleição, da forma que ela está sendo disputada hoje, é uma eleição que ela ficou elitizada porque só consegue chegar à Câmara pessoas com 50% das câmaras municipais hoje são pessoas de poder aquisitivo muito forte. Porque você tem que bancar uma certa estrutura para fazer 2 ou 3 mil votos. Às vezes você faz, e nós temos vários exemplos aqui nessa tuba, você faz 2.000, 2.500 votos, 3.000 votos, e o seu partido, infelizmente, essa votação foi insuficiente para você Fazer uma cadeira, às vezes. fazer uma cadeira. E nós temos exemplos aqui de pessoas que estão hoje na Câmara e outros colegas que disputaram a eleição estão fora com a votação muito mais expressiva e muito mais significante do que aqueles que aqui estão. Quer dizer que o resultado da eleição nem sempre é a vontade popular nas urnas, é sim fruto de um sistema fruto de um sistema, proporcional fruto de uma reforma política que o Congresso não tem coragem de fazer e não teve coragem de fazer até hoje. Hoje nós temos 25 partidos políticos, já estão passando agora para 30 ou 34 partidos políticos, entende? Quer dizer, então o Congresso não tem interesse nenhum em fazer uma reforma política. Ele quer que a coisa continue dessa forma para que as câmaras sejam, tá certo? Molas propulsoras para a eleição de deputado estadual, deputado federal, senadores, governador e presidente da República. Então, isso, quanto mais bagunçado for, para eles é melhor. Nós vamos ter uma eleição agora, o ano que vem, para presidente da República, para governador, para senador, para deputado federal e estadual. Então é interessante para o Congresso Nacional que as câmaras funcionem dessa forma. Então, quando houver uma reforma política que a cidade realmente tiver uma representatividade ampla, com 17, com 19 vereadores, quem sabe a gente possa rever essa situação e disputar numa eleição. Mas disputar numa eleição em igualdade de condições, onde realmente se você tiver 700, 800 ou 900 votos, você vai ser o representante desse segmento. Hoje você tem 2, 3 mil votos, mas você não sabe nem qual o segmento, qual o bairro que você representa, tá certo? E, infelizmente hoje é assim, mas eu peço a Deus que os colegas que aqui estão, os 12 vereadores que aqui estão, que eles façam o melhor trabalho possível, não só para eles como vereadores, para que eles possam se candidatar à reeleição, mas principalmente para ajudar a Araçatuba a se desenvolver, para ajudar a Araçatuba a prosperar, para ajudar a Araçatuba a crescer, porque nós dependemos muito desta casa. E essa casa, sem dúvida alguma, ela sempre foi o alicerce e o baluarte do progresso da Araçatuba. Nosso tempo já está se acabando. Eu só queria ouvir do senhor, em rápidas palavras, se tivesse que mudar alguma coisa na sua vida, seja no campo pessoal, no campo político, o que o senhor mudaria? Casaria outra vez e teria Marcelo, Marla e Matheus, de filhos novamente. Esse é um amor incondicional da sua vida. Verdade. Desde já agradecemos a sua presença na Identidade Pública. Foi um prazer contar contigo e conhecer um pouco da sua história. Muito obrigado. Ok, o Identidade Pública de hoje recebeu o professor aposentado, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal. É o próximo programa.